Da Polícia Militar aconteceu ontem pela manhã aqui na Avenida Suburbana, abordou esses 4 criminosos e com eles, então, eles encontraram um carro roubado, os 13 celulares, a máquina de cartão e um simulacro. Só para a gente estavam acontecendo aqui na Avenida Suburbana, o último foi na quinta-feira à noite, né? E aí eles abordavam ônibus e carros. A gente sabe que aqui na Suburbana é uma via de muito trânsito. Além disso, tem quebra-molas, assinaleiras, o que facilitava a ação desses bandidos. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o Major César Santiago, da Companhia da 16ª, que vai contar pra gente como é que eles chegaram até esses bandidos. Boa tarde, Major. Como é que vocês conseguiram identificar os criminosos? Ok, boa tarde. A Polícia Militar está desenvolvendo uma operação, a Operação Afrânio Peixoto. Essa operação ela é desenvolvida pelo CPRC-BTS com o intuito de coibir essas ações criminosas que nós temos visto nesses últimos dias. Ela está sendo realizada não só com a 16ª Companhia, mas com todo o orgânico do BTS, fortalecendo o policiamento, intensificando o policiamento aqui na Afrânio Peixoto, através de ações de PCTRAN, incursões, abordagens e até com moto e patrulhamento também. Isso culminou, inclusive, ontem com a prisão de 4 elementos que estavam em um veículo roubado e de posse de uma réplica, um simulacro, uma réplica de arma de fogo e 13 celulares de marcas diferenciadas. E eles vendiam esses celulares roubados aí com a máquina de cartão? Provavelmente sim, né? É que a gente entende que sim, não temos uma confirmação disso, né? Porque quando a gente foi feita a prisão em flagrante deles, foi encaminhado para a Delegacia de Furtos e Roubos e Veículos. E lá a Polícia Civil está fazendo as devidas investigações sobre o fato. Major, depois dessa prisão, a população aqui pode ficar mais tranquila quanto a esses arrastões ou podem ter mais bandidos envolvidos nisso? Eu quero dizer para a população que ela fique tranquila, porque a Polícia Militar está aqui presente, atuando 24 horas. E essa operação Afrânio Peixoto tem se demonstrado, inclusive, sucesso em relação a isso. Estaremos aqui 24 horas nessa operação. A gente sabe que o criminoso ele se reinventa e ele também se aproveita das circunstâncias. Mas eu quero dizer para a população que, inclusive, nos ajude através do Disque Denúncia, o 3235-0000, para que a polícia possa, de forma mais cirúrgica, mais atuante, intensificar o seu policiamento e ir atrás de todos aqueles que venham cometer delitos aqui nessa via. Major, lá do estúdio, o Ricardo tem uma pergunta. Ricardo, com você. Isso, Miller, a gente está vendo a polícia fazendo esta operação, esta abordagem aí na Suburbana, o Major falou em operação cirúrgica. Agora eu queria saber se ele pensa, ou a polícia pensa em descentralizar ou ampliar os horários de blitz, porque em geral os arrastões acontecem ou de manhã cedo ou no fim do dia, né? Olha, Major, o Ricardo perguntou lá do estúdio sobre a atuação da polícia aqui na Suburbana. Ele lembrou que os bandidos costumam agir aí logo de manhã cedo e também no final da tarde, ali no início da noite, no horário de pico. A polícia pensa em estender o horário aqui de atuação, descentralizar o policiamento? A Operação Afrânio Peixoto, ela envolve todos os horários, é 24 horas. A polícia vai estar presente com todas essas ações, 24 horas. Então, enquanto toda essa operação se estender, que não tem data para término, nós estaremos aqui presentes, coibindo todas essas ações delituosas. Nós temos a Operação Afrânio Peixoto, também combinando a ela, temos a Operação Santa Luzia, que não é só na via principal, mas também na Voluntários da Pátria, em locais onde eles possam fugar. Nós também estamos desenvolvendo outra operação que também é 24 horas. Major, muito obrigado pelas informações. Ricardo, lembrando que esses 4 criminosos que foram presos, eles foram levados para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos e estão à disposição da Justiça. Com você. Obrigado, Miller Nunes, pelas informações. Olha, você que está aí nas regiões de Feira de Santana, Itabuna e Conquista, fica agora com as notícias locais, mas já daqui a pouquinho a gente volta a se encontrar.
Sigo aqui com o Bahia Meio-Dia, falando que um adolescente foi apreendido, 3 homens foram presos e outros 3 morreram após um confronto com a polícia no bairro de Castelo Branco, aqui mesmo na capital. Isso aconteceu ontem, após o grupo invadir uma casa durante uma fuga. Segundo a polícia, os suspeitos são integrantes de facções criminosas que disputam pontos de venda de drogas lá na região. Durante a noite, o movimento foi normal nas principais ruas de Castelo Branco. Mas durante quase todo o dia, o clima ficou agitado. Ainda pela manhã, os moradores desta área do bairro foram surpreendidos com o barulho de vários tiros. Era um confronto entre integrantes de facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas. A polícia foi chamada pelos moradores e houve mais confrontos, desta vez com os policiais. Durante a ação, os fugitivos se dividiram e foram para várias áreas que ficam entre os bairros de Castelo Branco e 7 de Abril. 4 integrantes do grupo se refugiaram em uma casa. Cercados pela polícia, simularam que tinham um refém e postaram diversos vídeos nas redes sociais. O refém vai morrer. O refém vai morrer, não. O refém só sai daqui com a reportagem. Aí a cara do refém aí, ó. A cara do refém tem uma pontada pra cabeça dele aqui, ó. Vai morrer o refém, vai morrer todo mundo. Equipes do COI, Comando de Operações Especiais, foram chamadas para realizar a negociação. Olha, vocês vão sair comigo. Pronto, ele tá filmando aqui, eu falando, ó. Pronto, de boa, de boa, de boa. Vocês vão para a delegacia de boa, de boa. A negociação durou mais de 2 horas, até que os 4 jovens se renderam. Um baleado foi levado para o hospital. Os outros 3 foram encaminhados para a delegacia. Com eles foram encontradas 2 submetralhadoras, uma pistola e muita munição. Ainda durante a busca pelos fugitivos, outras 2 ocorrências foram registradas. Em um confronto com a polícia, perto da Vila Canária, 2 homens ficaram feridos. Levados para o hospital, eles não resistiram aos ferimentos. Outros 2 jovens chegaram a ser levados para a delegacia, acusados de participação. Um deles menor de idade, mas depois foram liberados. Já em outro ponto, entre os bairros de Castelo Branco e Vila Canária, foi registrada a 3ª morte, desta vez de um jovem que também estaria em fuga. Não há confirmação oficial se esta ocorrência tem ligação com as outras 2. Já era noite quando a polícia apresentou outros armamentos apreendidos durante a ação. Entre eles, 2 pistolas, munição e coletes à prova de balas que estavam sendo usados pelos bandidos. No total, foram registradas 3 ocorrências interligadas na mesma região, dos bairros de Castelo Branco, 7 de Abril e Vila Canária. A situação envolvendo o suposto refém vai ser acompanhada aqui pela Polícia Civil. As outras 2 ocorrências foram encaminhadas para a Corregedoria da Polícia Militar. Moradores apontam que 3 facções criminosas, atualmente em rixa, atuam na região entre os bairros de Castelo Branco, 7 de Abril e Vila Canária. Olha, agora eu falo de um outro tipo de violência. Um casal foi encontrado morto dentro de um quarto em um apartamento no Horto Florestal aqui na capital. A suspeita da polícia é de que a mulher matou o homem e, na sequência, teria tirado a própria vida. Assunto para a nossa Andréa Silva, está na porta deste prédio, não é mesmo? Deste condomínio. Ou Andréa Silva, eu queria que você trouxesse as atualizações desse caso para a gente. Exatamente, Ricardo, boa tarde a todos. A gente está bem em frente ao prédio, é um condomínio de luxo, é um bairro nobre, o bairro do Horto Florestal, aqui em Salvador. Neste prédio moram, na verdade, os pais do jovem empresário Elton Gonçalves. E ele estava aqui em Salvador, estava na casa dos pais com a namorada. Vieram de Petrolina, eles moram lá na região de Petrolina, Juazeiro, vieram para passar as festas de fim de ano. Os pais estavam na casa. A gente acaba de receber a confirmação da polícia de que o pai e a mãe dele estavam dentro do apartamento quando houve os disparos. E eles chamaram, inclusive, a polícia. É uma tragédia para esta família, na verdade, para 2 famílias, né? Esse jovem casal namorava desde 2018. A família, é claro, está consternada. Ninguém quer dar entrevista por conta dessa dor, dessa dificuldade
gravidade desta dor nesse momento em que não se sabe de fato o que aconteceu. Só a perícia e as testemunhas que serão ouvidas pela Polícia Civil é que poderão esclarecer de que forma houve a morte deste casal ontem à tarde aqui neste condomínio. Acompanhe essa história. Os corpos de Isabela Araújo Valença e Elton Gonçalves Campelo foram encontrados por volta das 10 para as 6 da noite dentro de um apartamento no 34º andar desse prédio de luxo no Horto Florestal. Os dois corpos tinham marcas de tiros. A arma, segundo a polícia, era de Elton, que tinha porte de arma. Mas a polícia acredita que Isabela matou Elton e depois se matou. Nas redes sociais, Elton e Isabela pousavam juntos para fotos. Nesta última, eles aparecem celebrando a virada do ano em um pier com a Baía de Todos os Santos ao fundo. Também nas redes sociais, amigos do casal pediram: não julguem, apenas rezem e guardem as boas lembranças. Elton Gonçalves Campelo tinha 35 anos. A família dele é dona de um curtume em Juazeiro. A prefeita da cidade, Suzana Ramos, lamentou a morte de Elton nas redes sociais e pediu força para a família Campelo. Elton e Isabela namoravam desde 2018. Eles moravam em Petrolina, cidade pernambucana, perto de Juazeiro. Bom, nós tentamos conversar com a família e por telefone a informação que a mãe passou para a gente, embora esteja muito abalada, um momento de muita dor. Ela disse que não teria muito o que falar, mas disse que o casal não costumava brigar. Portanto, a família vive esse momento de dor e vai aguardar agora a perícia, que normalmente é concluída dentro de 30 dias, para que fique esclarecido de fato esse crime, a morte desse jovem casal aqui num condomínio de luxo no Horto Florestal. Lembrando que eles moravam lá em Petrolina, vieram para Salvador para passar as festas de fim de ano. O apartamento é do pai do jovem empresário Elton, ele que estava aqui com a namorada Isabela Araújo Valença, e agora resta à família aguardar a apuração da polícia, a perícia para revelar o que de fato provocou a morte desse jovem casal. Ricardo Ismael. Obrigado, André Silva. A gente segue nesse assunto aqui no Bahia Meio Dia. Vamos direto até o Instituto Médico Legal, onde estão os corpos dos dois. Quem está por lá e tem os detalhes para a gente é a repórter Jana Matiasi. Oi, Jana, boa tarde para você. Oi, Ricardo, uma boa tarde para você, boa tarde para quem nos assiste. Olha, Ricardo, nós estamos desde mais cedo aqui acompanhando essa movimentação no Instituto Médico Legal e agora há pouco, tem menos de 10 minutos, chegaram aqui os familiares do Elton, viu? Umas 5 pessoas, eles entraram, eles estão lá dentro, pediram que a gente não filmasse, disseram que não querem gravar entrevista. Claro, a gente entende o momento, eles estão muito abalados, vieram aqui para fazer esse procedimento, né, de retirada do corpo para levar para o enterro. Nós também conversamos com a assessoria do Instituto Médico Legal. Eles conversaram com a gente e disseram que, apesar de os corpos terem chegado aqui ontem, como é um procedimento, né, que a morte foi causada por disparo de arma de fogo, esse é um procedimento mais minucioso, por isso demora um pouco mais e assim eles ainda não tinham um horário para que esses corpos fossem liberados. Com relação à família de Isabela, até agora nós não encontramos ninguém aqui, até agora ninguém veio até aqui para fazer esse procedimento de retirada do corpo, né? Como eu falei, ainda não tem a confirmação se esses corpos já foram liberados, mas o enterro do Elton está confirmado hoje para 5 horas da tarde no cemitério Jardim da Saudade, em uma cerimônia restrita, viu, Ricardo? São essas as informações. Tá bom, obrigado, Giana. Qualquer novo detalhe, por favor, entre em contato com a gente aqui direto, tá certo? Giana Matias, direto do IML, falando sobre a expectativa quanto à liberação dos corpos. Wanderson Nascimento está chegando mais uma vez para falar sobre violência no trânsito, né, Wanderson? Exatamente, Ricardo. Nas últimas 24 horas, 3 acidentes aqui em Salvador com uma pessoa ferida. Hoje pela manhã teve um acidente envolvendo um ônibus e um carro, né, na Avenida Leomar Baleiro. Deixou o trânsito bem complicado no local. Segundo a Trans Salvador, o ônibus que fazia a linha Boca da Mata e Estação Mussurunga bateu no fundo do carro. Com o impacto, olha, impressionante a imagem, 2 pneus do veículo foram arremessados para longe
Ninguém ficou ferido e o carro já foi removido por um guincho particular, mas ficou bem complicado aí pela manhã. Impressiona, 2 pneus arrancados com o impacto dessa batida. Outro acidente foi registrado em Salvador, uma batida envolvendo 4 carros que deixou 5 pessoas feridas ontem pela manhã na Avenida Suburbana. Temos também as imagens desse acidente para você poder acompanhar. Bora acompanhar uma reportagem, Ricardo, sobre esse acidente. O acidente envolveu micro-ônibus, 2 carros de passeio e um ônibus. Segundo a cooperativa do Sistema de Transporte Complementar, o pino de segurança do pedal do freio do micro-ônibus soltou. Com isso, o veículo bateu num carro que estava à frente e atingiu o fundo de um ônibus. Com o impacto da batida, outro carro de passeio foi atingido e arrastado. Os 5 feridos, entre eles o motorista, foram atendidos por equipes do SAMU e levados para hospitais e UPAs da cidade. O micro-ônibus foi levado para o pátio da Transalvador, nos Barris, e deve passar por perícia. Após esse procedimento, o veículo será levado para a oficina para fazer reparos. Olha, agora uma notícia triste. Acaba de ser confirmada a morte de Ademar Furtacô, um ídolo de toda uma geração, cantor, tecladista, um símbolo da banda Furtacô. Nós temos as informações iniciais de que, de fato, foi confirmada a morte de Ademar. Ele estava em tratamento contra um câncer há mais ou menos 10 anos. Já já a gente volta com mais informações aqui no Bahia, meio-dia. Wanderson Nascimento, falar de emprego agora, né? Agora o alerta, Ricardo, é para você que está procurando emprego, é de um áudio falso que está circulando em grupos do WhatsApp, informando que começa hoje a oferta de empregos, Ricardo, para as obras do VLT em Salvador. Essa fake news levou muita gente à sede do Cine Bahia, lá na Avenida ACM, na manhã de hoje, um dos dias mais movimentados do serviço de intermediação de mão de obra. Mais uma segunda-feira com a fila do Cine fazendo volta. Hoje, o Serviço de Intermediação de Mão de Obra oferece vagas na construção civil e no setor de telemarketing, além de outras áreas. Simone chegou às 6 da manhã no Cine. Está de olho nas vagas de call center, área em que ela já tem experiência. Simone conta que está desempregada há 4 anos, período de muitos apertos financeiros. A gente vai vendendo, faz um docinho em casa e vende, né? Faz um bolo, divide em fatias e vai vendendo roupa. Vende um cosmético e vai sobrevivendo. Quando você fica sem alimento, você recorre a um parente. Mas quando você fica sem as contas para pagar, você não tem a quem recorrer e perde o sono, tira o seu sono, né? Só que hoje, na fila do Cine, teve muita gente que veio também porque recebeu no celular, através dos grupos de aplicativo de mensagem, esse áudio. Inscrição para o VLT a partir de segunda-feira no Cine. Inscrição... pro VLT no Cine a partir de segunda. Só que esse áudio que circula nos aplicativos de mensagem é falso, é uma fake news. O Cine Bahia colocou esse comunicado aqui na porta para reforçar que a informação circulando no áudio não existe, que essas vagas para a construção do VLT ainda não foram disponibilizadas. Nós estamos ainda em discussão para o processo do VLT, a gente ainda não está em processo de chamada de convocação dos trabalhadores, então não adianta atender esses chamados. O Cine Bahia, ele sempre muito claro, né, nas suas demandas de vagas de emprego, a gente comunica à imprensa quando a gente tem um número de vagas sendo disponibilizadas, então o trabalhador precisa ficar atento às notícias que saem na imprensa, nas rádios, na grande mídia. Em tempos de pandemia, uma fake news como essa é capaz de causar aglomeração na porta do Cine, colocando a vida de muitos trabalhadores em risco. Além disso, dá prejuízo e provoca um desgaste emocional ainda maior em quem está desempregado. O impacto tem de várias maneiras, né? A questão do dinheiro, do transporte, a questão da ansiedade, da conquista pelas vagas, também desperta no candidato a vontade de retornar ao mercado e esse cuidado, né, que o Cine Bahia tem. Ele não divulga vagas via áudio, ele divulga através dos canais, né, que é o Instagram, né, o Facebook, tudo oficial, né, é o Cine Bahia @oficial. José Carlos foi um desses trabalhadores que receberam o áudio com o anúncio falso de vagas de emprego. Chegou cedo no Cine para se candidatar a uma vaga, já que tem experiência na construção civil. Quando soube que as vagas não existem, ficou decepcionado. São quase 4 anos na luta,
fazendo bicos enquanto o emprego formal que tanto procura não aparece. Como é que o senhor se sente tendo caído nessa fake news aí? Pô, fazer o quê, né? A gente tem que aguardar e pedir a Deus, né? Que venha abrir uma porta de emprego, né? Nem só para mim, mas para todos aqui que estão precisando. Muitos passando por situação, às vezes, pior do que eu, mas por causa disso a gente não deve desesperar, é correr atrás, porque lá na frente pode aparecer uma nova oportunidade. Manter a esperança. Em que maldade, né, Ricardo? Alguém faz uma fake news dessa, tanta gente aí buscando emprego, né? Bota para circular assim pelas redes sociais. E aquele áudio ali, ô Wanderson, não imprime confiança. Aliás, nenhum órgão sério que se respeite, que respeita o trabalhador, a trabalhadora, vai divulgar um áudio convocando para uma seleção, para uma entrevista de emprego. Para isso existem os canais oficiais, né? E a dica é a seguinte, acompanha o Bahia Meio Dia, que são vagas que a gente com certeza sempre mostra aqui com a gente. Tem o nosso jornal de emprego, está até com vagas para hoje. Então, obras de VLT, BRT, tudo a gente noticia aqui no Bahia Meio Dia. Acompanhe com a gente noticia é porque é verdade. Deixa eu aproveitar, Ricardo, para dar vagas de emprego para você que está agora acompanhando o Bahia Meio Dia. Está procurando emprego, sua vaga pode estar aqui, hein? Acompanha junto comigo. Vou começar já falando sobre as vagas para serralheiro de alumínio, experiência comprovada. São 3 vagas. Atenção, você que tem experiência aí comprovada como serralheiro, 3 vagas no Cine Bahia. Próxima vaga agora para você que está acompanhando o Bahia Meio Dia, encanador de condomínio, também com experiência, uma vaga. Passar aqui mais adiante, administrador de condomínio também pede experiência e tem uma vaga. Se você já trabalhou como administrador de condomínio, pode ser a sua vaga, participar dessa seleção. Mecânico de automóveis, uma vaga, experiência comprovada. Olha, experiência com suspensão, alinhamento e balanceamento. Se você é mecânico e tem experiência com suspensão, alinhamento e balanceamento, essa vaga pode ser sua lá do Cine Bahia. Importante ressaltar que os interessados devem enviar e-mail para o cinebahia.vagas@cetre.ba.gov.br. É necessário encaminhar junto com o e-mail tudo que está aqui, tá vendo? Currículo, nome completo, número para contato, RG, CPF e PIS. E mais uma dica importante, hein? No assunto do e-mail, você tem que colocar a vaga que você tem interesse. Por exemplo, mecânico de automóveis. Você coloca lá no assunto do e-mail e manda aqui para o Cine Bahia para poder participar dessa seleção por conta da pandemia. Está sendo assim agora através do e-mail, você também pode concorrer a uma dessas vagas, viu, Ricardo? É isso, o Wanderson, passando o olho, inclusive, aqui no site do nosso G1 Bahia, estou vendo outras vagas também, dá uma passada lá você também, confere e preenche, quem sabe esse é o seu momento, essa é a sua chance. Olha, falar agora de um susto grande vivido por 2 pescadores que ficaram à deriva, meu povo, em alto mar durante 4 dias. Assunto para o nosso Dalton Soares, já na tela. Agora está tudo tranquilo, mas foram momentos de sufoco, hein, Dalton? É isso mesmo, até para um pescador experiente, como o seu Antônio aqui, viu, Ricardo? O seu Antônio tem mais de 40 anos de pesca, está acostumado a pescar aqui na Baía de Todos Santos, mas como muito pescador, ele costuma ir para fora, que é fora da Bahia, e onde costumam dar as caranhas, os dentões, né, os peixes maiores. Só que dessa vez deu susto, hein, seu Antônio? O dentão ficou... Queria Quer comer o senhor, é?